Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia Montes e esse é meu canal no YouTube. Cada dia eu tento vir com uma novidade e hoje sempre um assunto que puxa, né? Então, quando as pessoas me perguntam, quando eu vejo que um assunto está muito recente, muito latente, eu trago pra cá. A gente vem falando bastante de intestino preso, principalmente as mulheres que têm constipação e não conseguem ir diariamente no banheiro. Gente, isso é muito mais do que um incômodo, né? Porque deve incomodar a pessoa não conseguir ir todo dia. Tem gente que fica uma semana sem ir no banheiro. Quando a gente viaja, a gente sai da rotina um pouco mais normal, mas não é comum e não é saudável. Bom, antes de dar dicas pessoais, né, que eu também faço, eu vou explicar um pouquinho a importância do intestino para a nossa saúde. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Nós temos quase a mesma quantidade de neurônios que nós temos no cérebro, nós temos no intestino. Então, a maior parte da serotonina do nosso organismo, cerca de 70%, é produzida no intestino. A serotonina é um neurotransmissor, substância psicoativa responsável pela alteração do nosso humor, pela sensação de prazer. Vocês acreditam que o nosso intestino, os cientistas descobriram que ele também tem memória, ele é capaz de lembrar coisas e ter sensações. Um exemplo disso é quando a gente fica nervosa. Por exemplo, se eu estivesse nervosa para gravar esse vídeo, eu poderia ter tido dor de barriga, diarreia, ou a gente fica com o intestino preso. Pessoas com tendência à depressão podem ficar com o intestino preso. Quando a gente vai passar por uma situação boa, encontra alguém que a gente é apaixonado, alguém que a gente ama muito, dá aquele frio na barriga. Então, as nossas emoções estão diretamente ligadas ao nosso intestino. Nessas funções primordiais, nosso cérebro abdominal ainda tem mais funções. Então, é auxiliar, né, todo o sistema digestivo e excretor e ainda apoiar o sistema imunológico na defesa do organismo. Então, quem tá com a imunidade baixa, por exemplo, vocês lembram quando a gente ia pra praia, enfim, e pegava alguma bactéria de biquíni molhado, alguma coisa assim? Principalmente as mulheres, né? E sempre diziam, ah, toma Yakult, que tem lactobacilos vivos. Vocês sabem o que é isso? Então, são os pró e pré-bióticos que protegem o nosso intestino e ajudam na imunidade do nosso organismo. Nosso intestino ele libera substâncias benéficas em resposta a uma alimentação e uma digestão saudável. Acumular resíduos, ou seja, ficar constipado ou constipada, pode intoxicar o nosso organismo, causando uma autointoxicação. O que era para ser liberado fica depositado e retroalimenta de uma maneira negativa ao nosso organismo. E é claro, né, gente, além de trazer desconforto, todos esses transtornos psicológicos, alterações de humor, ainda atrapalha no processo de emagrecimento, né? Como atrapalha a saúde num todo, é óbvio que vai atrapalhar quem quiser emagrecer e ser mais saudável. Então, bora para as minhas dicas práticas. Primeira, mas não mais importante, todas as dicas são importantes, tá? É tomar bastante água, bastante líquidos. A água, gente, ajuda a fibra a formar o bolo fecal, tá? Tem um doutor que eu gosto muito, que eu sigo aqui nas redes sociais, o doutor Juliano Pimentel, ele sempre fala que não se hidrata, se mata. Então, além da água causar inúmeros benefícios no nosso organismo, auxilia nesse processo de excreção. Dizem que a gente tem que tomar em líquidos água e chás durante o dia de 35 a 45% do nosso peso corporal. Ou seja, eu que peso 50 e poucos quilos, eu tenho que tomar de 2,5 litros a 3 litros de água e chá todos os dias. Então, vocês imaginam, com calor, com atividade física, tudo isso entrando, esse é o mínimo que a gente tem que fazer. A minha segunda dica prática, meu querido Nauli Cria. Vocês lembram o Nauli, aquele vídeo que eu postei aqui? Meu primeiro vídeo do YouTube, que é aquela massagem abdominal, que é uma técnica do yoga, que trabalha para purificação do nosso corpo, ativação das glândulas endócrinas e ajuda muito na excreção. Eu faço religiosamente todos os dias em jejum antes de tomar água. Então, eu vou tentar botar o link aqui na descrição, mas se eu não conseguir, vocês procurem o meu primeiro vídeo, que eu explico certinho como é que faz a técnica, quais são os primeiros passos, as primeiras variações para vocês conseguirem. Porque o que acontece? Com a pressão da musculatura na parede do abdômen, a gente massageia esses órgãos internos e ativa todos os movimentos
peristálticos do intestino para ajudar na excreção. É como um reloginho, gente. Rotina, todas as técnicas que a gente usa, por isso que quando a gente sai da rotina é muito fácil, né? Nosso organismo desregular. Mas é só manter a rotina, ter uma rotina boa, que também é muito fácil de regular. Uma dica muito, muito, muito importante: diminuir o consumo de industrializados o máximo possível. Consumir frutas, verduras, verdes, folhosos. Tudo isso é muito importante para as fibras naturais, para ajudar no nosso processo digestivo. Todos os produtos alimentícios, gente, tudo que tem conservante, aromatizante, todos antes, tudo que é substância que você não conhece, todo pacotinho que você abre, nosso corpo não reconhece como alimento. E ele tem uma dificuldade extrema para digerir. Então, se você tem problema, principalmente quem tem problema digestivo, tá mais do que na hora de diminuir drasticamente o consumo de industrializados. Faça um teste. A gente fazer durante uma semana tudo que eu disser aqui. Evitar o uso de antibióticos e remédios. O próprio nome diz, né, gente? Antibiótico. Mata toda a flora bacteriana, toda bio, né? Toda vida. Antibiótico, toda a vida que a gente tem dentro do nosso corpo. Claro, destrói a doença, mas sempre que você toma antibiótico, você também deve tomar mais probióticos, pré-bióticos. Pergunte para o seu médico, tá? Claro que em alguns casos a gente tem que tomar, mas procure evitar o máximo possível. E todos os tipos de medicação, né? O omeprazol destrói o nosso organismo, anti-inflamatórios, enfim. Consumir gorduras boas, porque a gordura ela auxilia até nessa lubrificação interna, né? Do caminho que precisa fazer para excretar. Então, azeite de oliva, extra virgem, óleo de coco, castanhas, abacate, todas essas gorduras saudáveis também auxiliam muito no processo de excreção. Consumir pró e pré-bióticos, como eu disse então os exemplos que estão, ainda bem, né, que estão muito comuns hoje em dia, presente em qualquer lugar que a gente vá, você consegue comprar. É a biomassa de banana verde, ela é ótima, ela dá consistência, ela dá liga em receitas e ela funciona, ela é rica em fibras e ela tem todas essas bactérias benéficas para o nosso intestino. O kefir, ele é perfeito. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu faço direto kefir quase todos os dias. Eu costumo deixar ele trabalhando, né, maturando 48 horas. Então, geralmente eu consumo um dia sim, um dia não. É perfeito. A kombucha, e a kombucha é mais difícil de fazer em casa, né? Mas hoje em dia a gente encontra em milhares de lugares para vender também. Então, tudo isso é prevenção. Esses pré-bióticos, eles serão preventivos. Eles formarão uma camada protetora no nosso intestino, no nosso sistema digestivo, para auxiliar também na nossa imunidade, não deixar que entrem coisas ruins no nosso organismo, prevenir doenças e também auxiliar sempre pra gente manter essa regularidade de ir ao banheiro. E, gente, não fui eu que falei isso, tá? Foi na minha pesquisa, eu fui buscar dados científicos para trazer para vocês. A meditação ajuda muito. O que acontece com a meditação? A meditação está sendo comprovada que ela é uma das técnicas mais eficazes para manter a homeostase do nosso corpo, ou seja, o equilíbrio do nosso corpo. Ela atua diretamente, no equilíbrio dos eixos hormonais. Então, toda a secreção, por exemplo, se você é uma pessoa muito estressada, você produz muito cortisol, o seu sistema excretor vai ficar prejudicado, você pode ter gastrites, ânsias, refluxos. E a meditação atua em todas essas áreas, em todo o eixo hormonal. E, é claro, os hormônios regulam completamente o nosso organismo e vai auxiliar você também a frequentar mais o banheiro. Gente, espero que vocês tenham gostado. Fiz de coração. Eu mudo bastante o tema, mas é isso, é para ser dinâmico. Tendo dicas, sugestões, comentários, deixem aqui pra mim, tá bom? Compartilhem o vídeo, dividam com seus amigos. Quanto mais pessoas estiverem indo aos pés por aí, mais pessoas felizes teremos no mundo, tá bom? Beijo, beijo, até mais.